O nihilista ama? Quando ama, deprime. Você tem medo do nihilismo? Não. Ser nihilista é um luxo? É. O nihilista tem esperança? Jamais. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre nihilismo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conhecem alguém que se considere nihilista. Vamos ver o que elas responderam. Você conhece alguém que não acredita em nada? Poxa, não. Eu conheço gente que acredita que não acredita em nada. Eu tenho um amigo que se apresenta como nihilista. Eu não conheço ninguém que não tem fé em nada, porém eu conheço meu irmão e ele não acredita muito em Deus. Ele sabe que existe, mas ele não tem muita fé. Eu conheço alguns amigos, na verdade, que não acreditam em Deus. Conheço muitas pessoas que se declaram não acreditar em nada. Porém, eu acredito que elas acreditam e não acreditar em nada. Para mim não existe ser humano sem crença. Eu não conheço ninguém que não acredite em nada, mas apesar disso eu concordo com muitas coisas do niilismo, sabe? Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, fica fácil da gente entender que existam pessoas que não veem sentido em acreditar em nada, sabe? Não conheço ninguém que é niilista, que não acredita em nada, e também eu acho um pouco estranho, porque se a pessoa se considera niilista, ela acredita que é alguma coisa, então acho que fica um pouco controverso, talvez. Pondé, antes de você começar, defina aí o que é nihilismo. A palavra nihilismo vem do latim nihil, que significa nada. Portanto, o nihilista seria alguém que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em sentido da vida, não acredita no amor, não tem esperança nenhuma, não acredita que a linguagem descreva coisa nenhuma. Então, o nihilismo é, digamos assim, ele é diferente do ceticismo, porque o nihilista ele adiciona uma componente dramática na falta de crença em qualquer coisa. É um movimento filosófico, né, que a gente vai falar. Agora, tem algumas respostas aí que foram bem interessantes, né? Primeiro, o último menino que falou, e às vezes quando você olha o mundo, você até pode entender que algumas pessoas fiquem nihilistas. A resposta dele é profundamente correta, né? Porque, de fato, tem momentos na vida que você experimenta coisas ou quando você enxerga situações que você... Quer ver um exemplo? Você pode ficar niilista em política, por exemplo. Facinho. Não é não? Eu acho que é mais fácil ficar niilista em política do que não acreditar em Deus. Pois é, mas não acreditar em Deus foi a maior parte das respostas, né? E daí é curioso, você pode, então, aí retomar um pouco da história do nascimento do niilismo, porque a gente sabe que o niilismo não nasceu exatamente do embate com a fé, não é? Ele não precisa, ele já descarta isso de cara, né? Agora, só voltando atrás uma coisa, eu também gostei de duas respostas que elas falaram. Eu conheço gente que acredita não acreditar em coisa nenhuma. Essa é muito boa, né? Isso lembra até o Chesterton, aquele autor inglês da virada do 19 para o 20, que falava, eu vou dar uma versão curta, que falava mais ou menos assim, não tem nenhum problema você ser ateu. O problema é que você começa a acreditar em qualquer bobagem. Política, história, natureza, e eu sempre agrego essa frase, você mesmo. Eu acho a coisa mais idiota para você acreditar em si mesmo. Mas voltando ao que você falou, olha, a falta de fé, ou como diria o Nietzsche, que é um filósofo muito identificado com o niilismo, a morte de Deus, para o niilista, ela significa muito mais do que simplesmente a negação que Deus existe. Porque para o niilista convicto, derrubar a fé na religião é como empurrar um bêbado na ladeira. Mais fácil, né? Mais difícil é você... Deixa eu dar um exemplo de niilismos duros. Não acreditar na política, não acreditar na moral, certo?
Não acreditar que a linguagem, como você falou, reflete... Que a linguagem comunique. Essa é das mais ferozes, digamos assim. A entender que, no fundo, a gente não sabe nada sobre o que seja moral, ou que o que nos move são taras de qualquer tipo. Não acreditar na possibilidade de vínculos amorosos e afetivos. Não tem esperança em coisa nenhuma. Não acreditar em ninguém. Não acreditar na evolução do homem, no progresso. Isso com certeza. É que tem aí, a gente vai ver, tem um espectro aí no niilismo, né? Tem um espectro que vai desde uma personalidade depressiva, como é o que normalmente se associa, até o espectro de uma pessoa, de uma personalidade maníaca, alegre, não existe nada, não tem sentido, oba, né? Ou também maníaco no sentido que você vira como os russos viraram, revolucionários extremamente violentos, né? Os jovens nihilistas russos do 19. O niilismo não nasceu na Rússia, ele caminhou para a Rússia da Alemanha, foi isso? Porque é na Alemanha que, inclusive, o Nietzsche remete isso à perda da fé dos alemães, né? O niilismo é uma espécie de rebento mais melancólico do movimento romântico, né? É uma corrente filosófica, é uma discussão, não vou entrar nessa discussão, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é, porque o niilismo se espraia pela literatura, né? Ele se espraia pela política, ele se espraia pelo que a gente chamaria hoje de condição psicológica. Alguns acham, como o próprio Dostoiévski entendia na Rússia, que o niilismo é o espírito do tempo, né? O niilismo é a experiência moderna por excelência, porque é a crença na superação contínua de tudo e que nada vale durante muito tempo. Mas a origem mesmo se a gente pensar, por exemplo, na Geia Berlin, é muito claro que, para o Berlin, né, toda essa corrente romântica muito depressiva, niilista, seria fruto de uma condição da Alemanha pós-guerras religiosas durante, fala-se 30 anos, mas na realidade foi uns belos 150 anos, de destruição completa, de violência, de pobreza, destruição urbana, certo? Que teria produzido nessa região uma profunda descrença ao lado de uma vertente religiosa alemã, do protestantismo alemão, conhecido como pietismo alemão ou quietismo alemão, que eram protestantes que entendiam que você deve se afastar do mundo, viver longe da cidade, de grandes comunidades, entende? Você deveria, na verdade, fugir do mundo, porque o mundo é o lugar do mal. E isso seria uma das raízes do niilismo.